Olá, o tema do programa Extra Classe de hoje é a primeira Conferência Nacional de Comunicação. Na área de radiodifusão, a legislação em vigor é da década de 60. O Extra Classe está começando agora. Começa amanhã em Brasília e segue até a próxima quinta-feira a primeira Conferência Nacional de Comunicação, que vai reunir representantes da sociedade civil, do poder público e do meio empresarial para discutir os rumos da comunicação em nosso país. Estarão em debate a democratização da mídia, a regulamentação dos meios de comunicação, o fortalecimento das redes públicas de televisão e das rádios comunitárias, entre outros temas. A Conferência Nacional de Comunicação, que pela primeira vez acontece no Brasil, é o tema da entrevista de hoje. Nosso convidado é o pós-doutor em comunicação, sociólogo e jornalista Vinícius de Lima, que também é pesquisador sênior do Núcleo de Estudos sobre Mídia e Política da Universidade de Brasília e um dos maiores especialistas no Brasil em comunicação e política. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, Denilson. Professor, você que vem acompanhando aí já há um longo tempo esse debate sobre os rumos da comunicação no Brasil, eu gostaria que você falasse para o nosso telespectador qual que é a importância dessa Conferência Nacional de Comunicação que vai ser realizada agora em dezembro. Uma importância imensa, porque, na verdade, na área de direitos, é a última conferência nacional que está sendo realizada no Brasil. Para você ter uma ideia, a Conferência Nacional de Saúde, a primeira, foi realizada na década de 40, se não me engano, em 1940. E nos últimos anos, várias áreas de direitos, saúde, educação, assistência social, criança, adolescente, idoso, fizeram suas conferências nacionais. A comunicação, por uma série de razões, inclusive a resistência histórica que o empresariado tradicional da área tem em relação à discussão do tema, só agora, praticamente no final do governo Lula, que está sendo realizada. E ela é fundamental para que se discutam as questões da área, inclusive da regulação do setor, que é um setor cuja legislação, por exemplo, na área de radiodifusão, a legislação em vigor é da década de 60, de 1962. Então é uma conferência fundamental. Agora, professor, essa conferência vai discutir várias propostas que podem virar lei futuramente, em torno de alguns eixos da comunicação. Quais pontos que você considera prioritários que não podem deixar de ser debatidos, esmiuçados, enfim? Eu acho que é importante que não se perca de vista que as conferências nacionais, elas são grandes plenárias, né, que são propositivas, elas não são deliberativas. Quer dizer, a conferência não vai tomar nenhuma decisão que altere por si só o rumo do setor, né? O que pode acontecer é que da conferência saiam propostas que sejam encampadas ou pelo Executivo ou pelo Legislativo e sejam transformadas em projetos de lei ou, no caso do Executivo, eventualmente em decretos, etc. Agora, as áreas de discussão e de proposição e de debate na conferência foram elas próprias objeto de muita polêmica, né? Porque, evidentemente, em função dos temas que poderão ser debatidos, sairão as propostas. Sim. Então, apesar da conferência ter limitado, ou ter definido, a comissão organizadora definiu, foi antes disso, o próprio decreto de convocação definiu como tema uma projeção de futuro para a comunicação digital, o que tende a levar a discussão para o que vai acontecer na área do ciberespaço, da internet, quem que vai poder operar lá, com quais regras, etc. Apesar disso, né, há um débito aí, óbvio, na área com relação ao modelo que existe hoje, que é um modelo protagonizado pela iniciativa privada, que não obedece à complementariedade dos sistemas que está previsto no artigo 223 da Constituição, que é a complementariedade do sistema público, privado e estatal. Há a questão das concessões, né, que deveriam
as novas concessões e até mesmo as renovações obedecer a esse critério de complementaridade. Então tem vários aspectos ainda com relação à situação atual que eu acho que inevitavelmente vão aparecer, né? E eles vão girar em torno desses temas que são matérias que já estão previstas no capítulo da Constituição de 88 e que, na maioria dos casos, sequer foi regulamentado. Sim. Agora, você escreve muito, Vinícius, sobre a concentração dos meios de comunicação no Brasil. Isso é um problema para a diversidade cultural e de opiniões em nosso país? Claro que é. Eu queria que você falasse, inclusive, fizesse uma breve avaliação da produção jornalística feita hoje no Brasil. Veja só, a questão da concentração, me parece que não há dúvida, né, na teoria democrática liberal, quer dizer, os principais teóricos dessa área, eles associam tem um autor que eu costumo citar, porque ele é um autor, vamos dizer assim, inquestionado do ponto de vista da sua posição liberal, que é o Giovanni Sartori. Ele fala que uma das condições para a formação da opinião pública independente é um sistema policêntrico de comunicação de massa, né? Policêntrico no sentido de que haja competição entre os meios e que os meios funcionem da mesma forma que o mercado idealizado por Adam Smith para a área de bens, de consumo. Então, é fundamental que que o mercado de mídia seja regulado para que haja competição entre as empresas. Foi isso, por exemplo, que a lei argentina tentou fazer agora lá, né? Garantir uma parte do espectro de radiodifusão para empresas não comerciais, sem fins lucrativos, sindicatos, universidades, entidades não comerciais, etc. A Argentina, inclusive, aprovou um projeto de lei. Na Argentina foi feito isso, né? Aprovou, um projeto foi amplamente discutido na sociedade, e passou pelo Congresso, sofreu várias modificações, tanto na Câmara quanto no Senado, e acabou sendo aprovado e já entrou em vigor, né? Então, é fundamental para garantir a pluralidade e a diversidade no mercado de mídia que haja competição entre as empresas, né? Tem um autor americano que fala num princípio da máxima dispersão da propriedade. Quanto mais proprietários houver no campo de mídia, melhor. Isso no campo, estritamente, da mídia privada comercial. Sem falar que no Brasil nós temos um déficit histórico com relação aos outros dois sistemas, que é o privado, seriam os dois sistemas, o estatal e o público, para serem complementares ao sistema privado, que é o predominante. Agora, a legislação brasileira, Vinícius, ela dá conta hoje desses problemas que você levanta? Claro que não, porque ela está totalmente defasada. E veja só, a existência de um marco regulatório atualizado, contemporâneo, que contempla inclusive as mudanças tecnológicas que aconteceram no setor e que foram imensas nas últimas décadas, interessa a todos, interessa aos velhos radiodifusores, interessa às teles, interessa à sociedade civil, interessa a sociedade como um todo. E nesse campo, o Brasil está completamente defasado em relação ao que está acontecendo no resto do mundo. Nós estamos na contramão das atualizações das legislações que vêm acontecendo já há muitos anos no resto do mundo. E sobre a produção jornalística feita hoje no Brasil, no que diz respeito a essa diversidade cultural, de opiniões, qual que é a avaliação que você faz? Olha, a grande imprensa brasileira, tanto a impressa, tanto a mídia impressa quanto a mídia eletrônica, é sabido, ela é concentrada, sobretudo no Rio e São Paulo. Ela não contempla a diversidade cultural, regional que o país tem. Embora isso seja um dos pontos, uma das normas previstas na Constituição, né? Há um projeto de lei da ex-deputada Jandira Fegali, que foi aprovado na Câmara, que foi apresentado em 1991 nesse sentido, ele está parado no Senado há anos e não consegue ser aprovado. Então, essa é um dos gargalos da questão da regulação da área no Brasil. Vinícius, nós vamos agora assistir a uma reportagem feita pela equipe do Extra Classe. A Conferência Nacional de Comunicação cumpre o desafio de reunir pela primeira vez o governo, empresários e sociedade civil para discutirem o futuro da comunicação social no Brasil.
Em sua etapa estadual, em Minas Gerais, a conferência recebeu mais de 700 propostas, que serão levadas à discussão em Brasília, entre os dias 14 e 17 de dezembro.